Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de, mais uma vez, deixar para a nossa meditação uma reflexão da Palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre os 6 dias da criação, onde nós demos uma breve introdução, e hoje nós vamos continuar a partir do primeiro dia, mas eu vou reler novamente, os versículos de ontem até o versículo 5, que é a obra desse primeiro dia. Nos diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e o primeiro dia. Aqui nós vamos ver Moisés, aqui através desse primeiro livro, que compõe a Torá. Ele vai falar a respeito da criação, como aconteceu, como surgiu o universo. E talvez a sua pergunta para mim, pastor, como que Moisés sabia? Lembrando que toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas aqui no caso da Torá, de Gênesis, esses 5 primeiros livros composto por Moisés, nós estamos falando de um homem que um longo período ele esteve conversando e dialogando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E eu imagino como Adão ouvia, porque se você pegar aqui, o próprio Moisés vai falar que Adão, todo dia na viração do dia, Adão vinha, Deus vinha dialogar com Adão. Então nós estamos falando de um homem que teve o privilégio, a oportunidade de ouvir, de manter um relacionamento muito próximo de Deus, muito próximo de ver. Moisés ele chega a ver a glória de Deus passando numa fenda, logicamente ele não viu face a face Deus de frente, porque ele não sobreviveria, mas ele vai ver um resplendor da glória de Deus passando, para ele ter apenas uma prova, um gosto daquilo de quem realmente estava conversando com ele, o poder e a grandeza desse Deus. Então nós estamos falando de um homem que recebeu de Deus instruções, como os 10 mandamentos que o próprio Deus vai escrever ali naquela pedra. Um homem que teve uma conversa, um diálogo pessoal, bastante próximo de Deus ali. Então Deus ele passa, através do Espírito Santo. Moisés vai escrever, vai deixar registrados esses acontecimentos, mas ele também vai ouvir da voz do próprio Deus falando para ele essas coisas. Imagine para você o privilégio de Moisés, a ouvir Deus ali, Eu confesso para você que eu ainda não tive essa experiência, de ouvir a voz de Deus audível como você está me ouvindo. O Espírito Santo ele nos revela, através da ministração dele no nosso espírito, E aqui na palavra de Deus, nesse primeiro dia, Deus, depois dele trazer ordem à terra que estava desolada, vazia, e a escuridão, ou seja, depois dele trazer um equilíbrio a isso, ele vai. Agora no primeiro dia, disse Deus: haja luz, e houve luz. E o versículo 4, Moisés vai dizer assim: e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, a luz atendeu ao propósito para a qual ela foi feita. E talvez, meu irmão, você
tem esse entendimento, a luz poderia ser qualquer outra coisa, né? Ou seja, a luz foi algo aleatório. Não foi algo aleatório. Eu quero que você entenda aqui um princípio dentro da palavra de Deus. Nós falamos ontem sobre a organização. Deus, ele é um Deus organizado, um Deus que trabalha dentro de uma organização, né? Então nós precisamos organizar a nossa vida, a começar da nossa própria casa, né? Manter limpo, manter as coisas organizadas, as coisas em ordem, porque quem gosta de bagunça e de sujeira é Satanás, né? Deus não. Deus é um Deus de organização. E a luz não foi escolhida para ser criada no primeiro dia de forma aleatória, jamais. O que eu entendo por luz? Veja bem, eu estou aqui dentro de um estúdio que, se apagar essas luzes, dificilmente vocês vão me ver. Se eu apagar aqui todas essas luzes, vocês vão me ouvir, mas não vão conseguir me ver. A luz é aquilo que dá, que traz o entendimento, que traz o conhecimento, aquilo que está oculto. Por exemplo, né, na escuridão você pode ouvir, mas ver você não consegue enxergar, porque está tudo obscuro. Veja bem, uma vida longe do Senhor, ele anda nas trevas. O inimigo cega esta pessoa. E por que nós vemos hoje tantas pessoas, né, cedendo ao caminho das drogas, do álcool, né, da promiscuidade, de tantas outras coisas? Por que não dizer, né? Nós estamos agora nesse setembro, né, que nós titulamos Setembro Amarelo, onde é dada uma atenção mais profunda a essa questão, né, do suicídio, porque talvez você não é do seu conhecimento, mas uma pesquisa feita lá em 2019, ela aponta que no mundo, a cada 45 minutos, né, uma pessoa suicida, no mundo não, no Brasil, né, uma pessoa, ela se suicida. No mundo, ficou vago agora, mas é questão de segundos, né? Há uma estatística. Então nós precisamos entender que isso é algo muito sério, né? Nós não podemos ignorar a dor do nosso próximo, ter como infantilidade ou como algo do tipo. Não, meu irmão. O inimigo, ele tem trabalhado muito, né, para lançar muitas vidas na escuridão, para lançar muitas vidas dentro de um quarto escuro, onde ela pensa que a única saída para resolver o problema dela é dar cabo da tua própria vida. E isso é uma inverdade, isso é uma mentira criada por Satanás, porque a morte, ela não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, né, ela vai piorar ainda mais a situação da pessoa, né, porque se ela partir sem Jesus. Então a luz, ela é fundamental para a nossa existência. Por exemplo, os raios solares, eles produzem para a nossa vida, né, a vitamina D, uma vitamina necessária para o nosso organismo, né? Então, assim, nós precisamos entender que a luz é onde começa uma transformação. Quando chega a luz, chega a mudança na vida da pessoa. Jesus, ele vai dizer para mim, para você, nós encerramos as bem-aventuranças, né, no versículo 12, no versículo 13 lá de Mateus capítulo 5, que nós estávamos falando sobre as bem-aventuranças. O Senhor vai falar sobre a luz, né? Vós sois o sal e a luz do mundo, a luz e o sal da terra, né? Então o Senhor está dizendo que a igreja dele aqui é o antídoto contra a escuridão. Ou seja, eu preciso ser luz. E é por isso que todas as manhãs eu me preocupo deixar uma mensagem aqui para mostrar para você que há uma saída, que há uma solução para esse teu problema, para essa tua situação. Então, quando Deus, ele cria terra e céus, ele estabelece o que? Luz. Ele estabelece os raios solares, porque é de fundamental importância para a nossa fauna, para a nossa vegetação. Por exemplo, você aí, dona que me ouve, né, que gosta de plantar uma hortinha, né, plantando ali
o cheiro verde, né? Você sabe que a cebolinha, né, tudo que você for plantar, ela precisa dos raios solares, né, para ela ter uma boa germinação e uma boa frutificação. Então nós estamos falando, irmãos, as trevas, ela não combina com a nossa existência. O próprio João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão ainda está nas trevas e não há luz nele. Ou seja, porque a luz ela me transforma, ela me mostra, me faz enxergar, me dá a capacidade de enxergar áreas aonde eu preciso mudar. Uma pessoa que anda na luz, né, do Espírito Santo, ela não se sente autossuficiente ou melhor ou superior a ninguém, mas ela entende a sua total dependência de Deus e a tua total necessidade de mudança e transformação a cada dia, a cada manhã. Então, meu irmão, Deus ele vai criar aqui a luz e ele vai ver que ela atendeu o projeto para o qual ela foi estabelecida. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Ou seja, dia e noite, ele estabelece, né, 24 horas do dia, onde 12 vai ser governado pelo sol, trazendo luz, né? Ou seja, você lembra que eu falei ontem que Deus ele criou, né, o planeta Terra, né, onde ele gira. Isso nós tomamos conhecimento ainda na escola, né, nos primeiros anos iniciais, que o globo Terra, né, ele está sobre um eixo, aonde ele gira, né, e o Sol está lá no mesmo lugar, a Lua está no mesmo lugar, mas a Terra ela vai girando, e a proporção que ela vai girando, ela vai, né, ocasionando a claridade e a sombra, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos, que o Senhor ele criou tudo perfeito, ele criou o eixo da Terra, e ele disse, vai ter 12 horas de raios solares, né? Mas também vai ter 12 horas de descanso, né? Não trevas como era antigamente, porque ele colocou a lua, né, para governar durante a noite, né, com a luminosidade menor, as estrelas. Então nós entendemos isso dentro da sala de aula, né? Talvez eu não estou colocando aqui de forma bem clara como os professores ensinam, mas é basicamente como eu entendi, né? Me perdoe se eu não sou perito nessa questão aí, né, escolar. Tem tanto tempo que eu saí da escola, então me aprofundo mais dentro da palavra de Deus, algo que a gente tenta ter mais entendimento. Mas o Senhor vai fazer essa separação, aonde ele traz luminosidade, ele traz luz. Se a tua vida está em trevas, se você se encontra dentro de um poço, dentro de um calabouço, talvez dentro de um quarto escuro, deixa Jesus brilhar, deixa Jesus ser a luz no final desse túnel de trevas que você está vivendo. Ele chama você para a maravilhosa luz, para irradiar a luz dele na tua vida e mostrar para você que existe uma saída. O suicídio não é opção. Morrer está fora de cogitação. Não entre por esse caminho, não siga por esse caminho, mas deixa a luz de Cristo brilhar em você. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Deixa Jesus Cristo acender a esperança novamente dentro do teu ser, porque esse é o propósito de Deus desde lá da criação. Ele cria começando trazendo luz. Jesus ele veio anunciando, e você vai ver que um dos primeiros sermões de Jesus foi isso: olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele se apresenta como luz e nos coloca como luzeiros sobre essa terra. A luz para trazer, né, uma resposta. E eu quero ser uma resposta na vida das pessoas, uma resposta de Deus na vida das pessoas. Você pode ser uma resposta de Deus na vida de alguém. Busque do Espírito Santo de Deus essa clareza, esse entendimento, para que você possa brilhar em meio à escuridão. Tem muitas pessoas vivendo nas trevas, tem muitas pessoas vivendo na escuridão, precisando de um pequeno Cristo, um pequeno luzeiro nessa geração, para apontar a ele o caminho do sucesso, o caminho da vitória, que é Jesus Cristo. Amém? E esse foi o primeiro dia.
Deus criou. E depois de criar, Ele admira. Você já parou para, depois de construir alguma coisa ou criar, até mesmo a casa você projetou, né? E a gente está sempre em transformação. O templo mesmo onde eu pastoreio, nós pegamos ele ali, era bem deficiente, a estrutura bem precária. E nós fizemos uma transformação radical. E todo dia que eu chego ali na porta daquela igreja, eu admiro como que ficou linda aquela fachada. E eu sempre, às vezes eu paro lá com meus obreiros que ficam na porta, os presbíteros, e falo assim, mas como tá bonita a frente dessa igreja, né? Como que essa casa ficou bonita, porque nós conhecíamos como ela era antes. Então hoje houve uma transformação. Então esse primeiro dia Deus para, né? E Ele vai admirar. Eu imagino, né? Deus admirando e falando. Por isso que o Senhor vai dizer, viu Deus que era boa, Ele diz, atendeu o propósito. Bacana. Você entende isso? Esse foi o primeiro dia, terminando com admiração e sucesso, primeiro dia da criação. Pai, em Teu nome, eu venho abençoar a vida desse irmão, dessa irmã que me ouve aqui nesta manhã. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, eu peço o Teu Espírito Santo, que abençoe a vida deles. Pai, aqueles que estão vivendo nas trevas, Pai, aqueles que estão vivendo sem sentido, cuja vida não tem sentido. Meu Deus, que a luz do Senhor possa brilhar sobre eles. Que essa luz de Cristo possa irradiar na vida desses irmãos e que eles possam ver uma luz no fundo desse túnel, desse poço, dessa cisterna, onde eles se encontram dentro desse quarto escuro. O Senhor é a esperança, o Senhor é a luz do mundo, e que essa luz reacenda na vida dessa pessoa a esperança, a certeza, a convicção da vitória. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, né? Eu peço você que compartilhe essa mensagem, continue aí comentando. Hoje não deu para mim citar aqui os comentários para não tomar muito tempo, para mim aproveitar o tempo para me explicar para você, né, esses 6 dias da criação, mas alternadamente eu vou estar comentando aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por comentar, muito obrigado por curtir, muito obrigado por compartilhar esta mensagem. Vamos ser luz na vida das pessoas, amém? Deus te abençoe, tenha um excelente dia em nome do Senhor Jesus. Shalom.